está com Bíblia aí? Bíblia. É isso aqui. Isso aqui é a espada do Espírito. O celular é canivete do Espírito. Isso aqui é a espada. Isso aqui é a espada. Aprendi com isso com um crente velho. Esses crentes modernos, tudo com os canivetinhos, pastor Arival. O que é canivete? Não, é o celular. Bíblia no celular. Pastor Augusto, ele é o nosso mestre, né? Falei aquela, né? Contei aquela piada para vocês. Não é uma piada não, o crente chegou para mim e disse assim, quando eu quero ouvir uma exposição bíblica consistente, tal, bíblica e tal, aí eu escuto o Reverendo Augusto. Quando eu quero um sermão inspirativo, pastoral, né? Pastor Hernandes. Agora, quando eu quero dar umas risadas, eu assisto o senhor. Se eu não tivesse autoestima, meus irmãos, eu estava perdido. É desse jeito. O pastor vai ministrar a palavra para a gente. Ele está numa reunião, saiu da reunião só para vir pregar aqui para nós. Que ele tem um coração em avivamento. Ele estudou na África do Sul e ele é parceiro. Vou falar mais nada não, porque ele não precisa de apresentação. Queridos irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor nesta manhã e dizer da minha alegria em participar desse evento que busca a glória de Deus através de um despertamento espiritual. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Nós vamos do verso 1 até o versículo 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Deixe-me fazer uma pequena introdução antes de lermos o texto. O objetivo desse encontro e das palavras que foram ditas aqui ainda serão é o que nós conhecemos como avivamento. O termo não aparece na Bíblia, mas existem termos similares como reavivar, despertar. No Antigo Testamento, nós designamos como avivamento aqueles grandes movimentos de reforma que foram feitos pelos reis ou pelos juízes, quando a nação de Israel se desviava da verdadeira religião, do caminho de Deus, ia para os ídolos, Deus castigava o povo clamava a Deus, e Deus levantava um líder, um juiz, um rei, um profeta, que então conduzia o povo de volta ao caminho de Deus, mediante o arrependimento, o abandono dos ídolos e a dedicação exclusiva a Yahvé. Há vários relatos desses avivamentos ou dessas reformas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o mais importante relato é do dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja ali reunida. Pedro prega o primeiro sermão cristão que nós conhecemos, e Deus chamou pelo menos 3.000 pessoas através daquela pregação, dando início ao que a gente chama da igreja apostólica, a igreja primitiva. E a partir dali, no livro de Atos, nós lemos vários relatos de como o poder do Espírito Santo acompanhou a pregação dos primeiros cristãos, em locais inclusive improváveis, fazendo com que multidões se convertessem, abandonassem os seus ídolos e se voltassem para o Deus verdadeiro através da pregação do Evangelho, centrada no seu Filho Jesus Cristo. A história da igreja nos conta que esses movimentos espirituais continuaram através do seu desenvolvimento. E nós podemos citar como um dos mais conhecidos a Reforma Protestante, no período em que a igreja havia esquecido o Evangelho puro e genuíno e havia soterrado a doutrina fundamental da justificação pela fé em Cristo Jesus e torcido o culto a Deus e praticamente todas as áreas da fé cristã. Deus então levanta um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano, e através dele dá início ao fogo que ateou o avivamento em toda a Europa e de lá para o mundo todo.
E depois da reforma, nós lemos também de casos e casos similares acontecidos em outros países. Na própria Inglaterra, no Reino Unido, na Irlanda, na Escócia, mais adiante no país de Gales, e fora daquela região, na China, na Coreia, especialmente na Coreia, porque lá aconteceu na igreja presbiteriana, e tantos outros lugares nós lemos a respeito dessas intervenções ou dessas ocasiões especiais em que o Espírito de Deus trabalha de uma forma muito intensa, reanimando e reavivando a fé do povo de Deus e convertendo pessoas. Esses avivamentos, eles são necessários por conta da tendência natural do nosso coração pecaminoso a apostatarmos de Deus, a nos desviarmos do caminho e nos acomodarmos ao mundo e a padrões pecaminosos. Por isso, para que a igreja não se perca, para que Deus sempre tenha um povo aqui no mundo, Ele, ocasionalmente, quando lhe apraz e usando quem Ele quer, Ele vem sobre a sua igreja, vem sobre uma região, levantando, dando vida, revivificando, trazendo a igreja de volta aos caminhos do Senhor. E é exatamente isso que nós queremos que aconteça. Entretanto, na busca por avivamento, não poucas vezes os cristãos se aqueceram com fogo falso. A história da igreja é um testemunho disso. Na ânsia de ver Deus agindo e no desejo intenso de que a igreja se levantasse da situação de estagnação em que estava, não poucos líderes, pastores, conduziram o rebanho em caminhos que não eram corretos. Manifestações carnais, manifestações ou imitações da obra do Espírito Santo, desvios da palavra de Deus, caracterizaram em muitas ocasiões esses movimentos. O problema é que nós não temos só o Espírito Santo agindo no mundo. Nós temos o espírito humano e nós temos os espíritos imundos. Por isso, nem sempre fica fácil discernir se aquilo que nós pensamos ser uma coisa de Deus, de fato procede dele, ou é simplesmente fruto do nosso próprio coração, ou mesmo atuação de espíritos malignos. Satanás é um macaco de Deus. Tudo que Deus faz, ele imita. Ele imita. Então, existe fogo falso. Existe falso avivamento. E existe muita coisa feita em nome de Deus que, na verdade, não procede dele. Daí, a Bíblia está cheia de exortações para que nós discernamos os espíritos, provai os espíritos se eles procedem de Deus. Há muitas exortações na Escritura para que nós estejamos alerta. A Bíblia diz que falsos profetas, eles também fazem sinais e prodígios, se possível, para enganar os próprios eleitos. Nos adverte de pessoas que vêm falando em nome de Jesus. O próprio Jesus disse, muitos virão no meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, nós precisamos, por um lado, estarmos abertos para essa obra de Deus, uma vez que ela vem sendo feita por Deus desde os períodos bíblicos até o dia de hoje. Existe o verdadeiro avivamento, existe a verdadeira obra do Espírito Santo. Então, nós precisamos, por um lado, estar abertos para isso, para não entristecermos o Espírito Santo com uma dose exagerada de crítica e com uma desconfiança além dos limites. E, por outro lado, nós precisamos exercer discernimento para que nós não tenhamos fogo falso ou manifestações que não são, de fato, genuínas. E é claro que o único critério que nós temos para isso é a Escritura, é a palavra de Deus. Nós não temos outro referencial pelo qual nós podemos avaliar o que é que está acontecendo e discernir o que é que está havendo em nossa vida. O meu alvo nessa mensagem hoje de manhã é examinar uma ocorrência de um legítimo agir de Deus que aconteceu no Novo Testamento, no caso aqui na cidade de Tessalônica, destacando as suas características e fazendo alguma aplicação para nós hoje. Eu vou tomar como paradigma o trabalho de Paulo na cidade de Tessalônica e, a partir daí, então, como eu disse, trazer algumas aplicações para nós. Vamos ler o texto, então, na primeira carta que Paulo escreve aos crentes daquela cidade, capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo,
Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra. Te damos graças pelo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo e no mundo ao longo da história. E nós oramos que o Senhor olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas, limitações, da nossa incredulidade, da nossa inconstância, e no meio de toda a nossa pecaminosidade, que Tu nos avives, que Tu nos despertes, para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, para que possamos abençoar o mundo com o Evangelho de Cristo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, irmãos. Vamos começar então, queridos, a exposição do texto, lembrando as circunstâncias do surgimento daquela igreja e da carta aos Tessalonicenses. De acordo com o livro de Atos, o apóstolo Paulo chega na cidade de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. Ele começa pregando o evangelho, como era seu costume, na sinagoga dos judeus, onde ele sempre tinha uma oportunidade, porque era rabino. E de lá, e fora dela, ele, uma vez que não foi bem recebido, ele prega o evangelho em outros locais ali na cidade, tendo como resultado conversões numerosas, tanto de judeus tementes a Deus e gentios. Um grupo não pequeno de pessoas se ajuntou ao apóstolo Paulo através da pregação da palavra. Em seguida, houve uma perseguição muito intensa, deflagrada pelos judeus incrédulos, como costumeiramente acontecia onde Paulo pregava. E Paulo é obrigado a sair às pressas da igreja. Alguns acham que ele ficou em Tessalônica entre 1 mês a 3 meses, mais ou menos. Ele sai da cidade, vai para a cidade de Bereia, de lá ele prega em Atenas, e desejoso de voltar a Tessalônica para continuar o trabalho com os novos convertidos, ele é impedido de voltar. Então ele vai para a cidade de Corinto e de lá ele manda Silas e Timóteo a Tessalônica para ter notícias da igreja. Eles regressam trazendo notícias e Paulo então escreve essa primeira carta para expressar a sua alegria pelas boas notícias. Apesar de tudo, eles continuavam firmes, tinham suportado a perseguição, o que prova que a conversão deles era verdadeira, não era fogo de palha, não era emocionalismo. Eles se converteram e logo depois veio a perseguição violenta contra eles, a ponto de Paulo ter que sair da cidade. Mas eles ficaram lá e depois de meses eles mandam notícia dizendo que eles estavam firmes, que amavam o apóstolo Paulo e tinham inclusive várias perguntas a respeito de vários assuntos teológicos. Paulo então expressa a sua alegria nessa carta, encoraja-os a perseverar nas perseguições e dá uma série de respostas às perguntas que haviam sido feitas. Ele se defende de algumas insinuações que as pessoas fizeram contra ele, porque é que ele tinha saído, né, no meio da perseguição.
e instrui os novos convertidos e fecha a carta com saudações, como é o costume dele. Hoje eu queria ver no capítulo 1 esse encorajamento que Paulo está oferecendo a eles, logo no início da carta, afirmando que ele tem certeza que o que aconteceu em Tessalônica foi uma obra de Deus. É isso que esse capítulo aqui, essa parte que nós lemos, está dizendo. A pegada dessa passagem é essa. Paulo está dizendo, irmãos, o que aconteceu aí, quando eu estive aí, foi de fato uma obra de Deus. E aí ele dá os motivos pelos quais ele acredita isso. Então, ao examinarmos os motivos que haviam convencido o apóstolo Paulo de que a obra do Espírito Santo em Tessalônica era realmente uma obra de Deus, nós teremos as marcas de um verdadeiro avivamento. Como é que eu distingo o que é que resulta quando o Espírito Santo age salvadoramente, transformando, abençoando, convertendo aquela multidão ali? Quais são os efeitos disso? O que é que vem depois? Geralmente nós não podemos identificar, isso a gente vê várias vezes no testemunho de pessoas que Deus usou em avivamentos espirituais. Eu estava me recordando agora, eu não me lembro se foi o Hal Harris, que um puritano que foi muito abençoado com o reavivamento, ele era contemporâneo de George Whitefield. Mas geralmente no meio do avivamento você não percebe que está acontecendo um avivamento. Porque um dos efeitos da ação do Espírito Santo é realmente quebrantar você. Quando ele age em poder, ele traz convicção de pecado. Ele quebra, ele humilha você. Seus pecados ficam claros. Então, aí isso, as pessoas não percebem que o que está acontecendo é uma obra gloriosa de Deus. Geralmente é com o passar do tempo que se olha para trás, é que se diz, agora eu vejo que coisa extraordinária de fato aconteceu. E os frutos permanecem. Os resultados continuam até o dia de hoje. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está convencido do que aconteceu em Tessalônica foi, de fato, uma obra genuína do Espírito Santo, pelos resultados que aquilo produziu. Os resultados que ficaram. Nós não podemos confundir, eu tenho certeza, já foi dito aqui, continuará a ser dito, nós não podemos confundir avivamento com reunião em busca de avivamento. Porque a gente se anima, a gente se alegra, a gente canta, se alegra, e a gente volta para casa e continua tudo do mesmo jeito. Participei de dezenas de reuniões nesse sentido. Então, a gente só pode olhar para trás e dizer que realmente um avivamento começou, o que está acontecendo, quando nós temos a evidência concreta de que o Espírito Santo agiu profundamente nos corações, mudou, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Tá bem? Então, vamos entrar no texto e procurar essas marcas que Paulo apresenta. Ele começa mencionando aos Tessalonicenses, ele começa agradecendo a Deus de tudo que ele se lembrava dos Tessalonicenses. E ele diz que fazia isso enquanto orava. O verso 1 é a saudação normal que tem nas cartas, eu vou pular. E aí no verso 2 ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar nos recordando diante do nosso Deus e Pai. E aí ele menciona 3 coisas que ele se lembrava e pelas quais agradecia a Deus. Primeiro, a operosidade da fé de vocês. A fé que vocês demonstraram como resultado, a fé que vocês demonstraram como resultado da minha pregação, não era uma fé morta, não era uma fé intelectual, mas é uma fé que operou, é uma fé que agiu, que produziu obras. Então, eu me lembro da operosidade da fé de vocês. Segundo, ele diz, me lembro da abnegação do amor de vocês, como resultado da pregação da palavra e da obra de Deus. O coração daqueles tessalonicenses se encheram de amor a Deus e de amor ao próximo. Só que esse amor é evidente porque ele era um amor abnegado, era um amor que renunciava. Esse é o verdadeiro amor. Não era se dizer assim, oh meu irmão, eu te amo em Jesus Cristo, não é? Porque isso todo mundo pode dizer durante uma reunião, durante um momento de grande excitamento espiritual, de grande euforia espiritual, a gente abraça e beija quem está do nosso lado. Mas a pergunta é se é um amor abnegado que está disposto a renunciar e sacrificar por aquela pessoa. Paulo lembra que o amor dos tessalonicenses era acompanhado de renúncia e de abnegação. Terceira coisa que ele lembrava, está aí no verso 3, é da firmeza da esperança deles no Senhor Jesus Cristo.
A esperança, a gente tem que lembrar, na Bíblia tem uma conotação, no Novo Testamento tem uma conotação um pouco diferente da palavra esperança em português. Esperança em português sempre tem uma margem de dúvida, né? Espero casar um dia. Então, tem uma dúvida aí se vai acontecer ou não. Mas a palavra esperança no Novo Testamento, via de regra, ela reflete uma certeza segura. É chamada esperança porque nós estamos esperando essa coisa da qual nós temos certeza. Então, por isso que é chamada de esperança. Mas a esperança numa promessa firme e numa certeza de que Deus haverá de cumprir aquilo que prometeu. Ou seja, em meio às grandes perseguições que eles estavam passando, eles continuavam a esperar confiantemente naquilo que Deus havia prometido em Cristo Jesus, que era a vida eterna. Ou seja, a confiança deles em Deus não havia se abalado, apesar de tudo aquilo que ele passava. Uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme, era isso que Paulo se lembrava dos Tessalonicenses, no primeiro momento. E era, quando ele orava a Deus por eles, ele sempre mencionava os Tessalonicenses, recordando-se destas coisas que apontavam para uma obra genuína. Agora, no verso 4, nós temos um versículo, temos uma declaração de Paulo impressionante. Ele diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O que Paulo está dizendo aqui é que ele afirma saber que os Tessalonicenses haviam sido escolhidos, eleitos por Deus para a salvação e que eram amados de Deus. O termo eleição que nós encontramos aqui, ou escolhido, ou eleger, são termos que ocorrem várias vezes no Novo Testamento para se referir aos crentes em Jesus Cristo. E o que é que isso significa? Vamos deixar o próprio Paulo responder. Põe o dedão aí em 1 Tessalonicenses 1 e abra, para marcar que nós vamos voltar, na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo, escrevendo à mesma igreja, na sua segunda carta, ele volta a mencionar esse assunto. Só que aqui ele nos dá mais detalhes do que ele quer dizer com isso. Eleição. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Aqui tem 5 pontos a respeito da eleição que eu queria destacar para vocês. Depois vocês vão entender o motivo que eu estou fazendo isso. Primeiro, que essa eleição foi algo soberano, algo da soberania de Deus. Paulo diz aí que ele deve sempre dar graças a Deus, porque Deus vos escolheu. A escolha foi de Deus. Quem fez a escolha foi Deus. Eu sei que nós escolhemos a Deus. Nós tomamos decisões de seguir a Deus, de abraçar o Evangelho, de crer em Jesus Cristo. Mas segundo Paulo ensina aqui, isso você só pode fazer porque antes Deus escolheu você, como o próprio Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vós. Então, é alguma coisa que é feita pela soberania de Deus. Segundo, que essa escolha não foi baseada por obras ou decisões que Deus anteviu na sua presciência, porque diz aqui que Deus vos escolheu desde o princípio. O princípio aqui é um termo que aparece, essa expressão desde o princípio, é um termo que geralmente se aplica à eternidade, É uma das maneiras de excluir a ação humana. Na eternidade, nós não havíamos nem sido criados, nós não tínhamos praticado bem e o mal, não tínhamos feito absolutamente nada, muito menos exercido fé em Cristo. Ou seja, excluindo toda a participação humana, Deus nos escolheu. Ele fez isso desde o princípio, ou seja, não é por nada que Ele viu em nós. E foi pela livre graça, porque Paulo diz aqui: vocês são amados de Deus. O amor de Deus se revelou nisso. E Deus nos escolheu com um propósito. Está aí, final do verso 13. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A eleição foi para que nós fôssemos salvos e santos. Onde não há santidade, não teve nem salvação e nem eleição.
porque Deus nos escolheu e predestinou para sermos santos. Então você só pode dizer que é eleito ou escolhido se você puder apontar para a obra de santificação do Espírito Santo na sua vida. E por último, o meio que Deus usou para chamar os escolhidos, que está no verso 14, para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho. É assim que Deus, através da história, chama aqueles que Ele escolheu desde o princípio para serem santos e para serem salvos, mediante a pregação do Evangelho. Então, volta agora para a primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, Paulo diz: eu reconheço, irmãos amados de Deus, que vocês são eleitos. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha certeza que os Tessalonicenses faziam parte do número daqueles que Deus escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Agora, com certeza, Paulo não sabia disso antes de chegar em Tessalônica. Quando ele chegou em Tessalônica, ele sabia que Deus tinha escolhidos e eleitos ali, mas ele não sabia quem eram. Ele não tinha a menor ideia. Por isso ele foi na sinagoga pregar, por isso que ele pregou na cidade toda, exatamente porque ele sabia que era através da pregação do Evangelho que Deus haveria de chamar aqueles que são seus. E é por isso porque, mesmo crendo na soberania de Deus, nós pregamos o Evangelho ao mundo todo. Não há incompatibilidade. Aliás, nós estávamos até conversando, antes de entrarmos aqui, estávamos conversando, o reverendo Arival, o reverendo Roster e outros irmãos ali no gabinete, de que os avivamentos históricos, boa parte deles, antes do surgimento do movimento pentecostal, aconteceram em solo reformado. Leia a história dos grandes avivamentos. Quem foram os grandes avivalistas? Todos estes avivamentos, eles nasceram em solo reformado. Foram homens que foram usados por Deus, que criam na soberania de Deus, que criam nas doutrinas ensinadas pelos reformadores, particularmente João Calvino. Não há menor incompatibilidade entre nós crermos no Deus soberano, que governa e que guia todas as coisas, e o nosso anseio e desejo para que Ele nos abençoe, para que Ele salve pessoas e nos dispormos a pregar, anunciar o Evangelho e usar os meios que Ele determinou para que esse tipo de coisa aconteça. Mas o meu ponto aqui é, o que é que convenceu o apóstolo Paulo de que os Tessalonicenses eram eleitos? O que é que convenceu? Eu olho aqui para vocês, eu sei que Deus tem os seus eleitos aqui, mas eu não posso fazer isso. Mas o apóstolo Paulo podia dizer, eu tenho certeza, irmãos, que vocês são eleitos. Mas o que é que levou Paulo a ter essa certeza? E aí vem em seguida, não é? O que é que vem? O que é que Paulo diz aqui? O que é que convenceu? Aqui são quatro pontos, 4 evidências. A primeira coisa que convenceu Paulo que o que aconteceu em Tessalônica foi uma obra genuína de Deus, foi a maneira como a pregação do Evangelho aconteceu lá. Verso 5. Verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por quê? Ele está explicando por que ele reconhece a eleição. Primeiro, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de Deus. O que é que convenceu Paulo que aquilo que aconteceu em Tessalônica era de fato uma obra de Deus? É porque os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, ele diz aqui, não somente em palavras, como se fosse um discurso dos sofistas ambulantes, mas receberam como palavra de Deus, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Foi o que aconteceu em Tessalônica. A pregação de Paulo foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação das mentes e dos corações, de tal maneira que eles se viram persuadidos. Eles creram claramente, abertamente, na mensagem que Paulo estava pregando de que Jesus, de fato, era o Cristo. E isso produziu plena convicção. Plena convicção. Podemos inferir, então, que um dos sinais ou uma das marcas de uma genuína obra de Deus é quando o Espírito Santo age no coração das pessoas que ouvem, nas pessoas que estão escutando a palavra de Deus, persuadindo aquelas pessoas, convencendo aquelas pessoas de que o que está sendo dito de fato é verdade. Nós estamos acostumados, quer dizer, infelizmente, não é?
A gente prega em igrejas, ano após ano, dezenas de sermões, entra no ouvido e sai no outro. Na segunda-feira, os crentes já esqueceram o que você pregou no domingo. Com certeza. Com certeza. Você pode pregar o mesmo sermão no domingo seguinte, talvez um ou outro é que vai dizer, pastor, o senhor não pregou isso domingo passado, não? Né? Então, quando os crentes se tornam ouvintes profissionais, significa que a igreja ela está no estado de mornidão, de decadência espiritual. Mas quando você percebe os olhinhos brilhando, os crentes, né, procurando na Bíblia e com demonstrações evidentes de atenção, não tem gente dormindo durante o culto e a palavra de Deus está sendo recebida, você percebe que ali está o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo está agindo. Então, quando a obra de Deus está sendo feita, ele faz esse trabalho de convencimento e produzir plena convicção. Agora, é bom lembrar como é que Paulo pregava. Mais uma vez, guarda o dedão aí, no 1 Tessalonicenses, e vamos lá para Atos, capítulo 17, onde nós temos o relato da estada de Paulo em Tessalônica. E eu queria ler com vocês aqui, Atos 17, verso 1 em diante. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por cerca de 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a eles, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Veja só, aqui Lucas nos dá uma descrição do tipo de pregação que Deus usou em Tessalônica para fazer essa obra extraordinária. Primeiro diz aí que Paulo, são 3 verbos. Primeiro o verbo discutir, final do verso 2. Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoar significa você engajar-se numa argumentação que pode ser traduzido como discussão sem ser no sentido pejorativo. Mas Paulo discutia com eles, arrazoava com eles, procurava persuadi-los através do debate, não é? Dizer, olha, o Cristo que eu estou pregando aqui é o Messias que vocês esperam. Por isso, fazendo esse arrazoado em cima das Escrituras do Antigo Testamento. Segundo, o verbo que é usado aí é o dialegomai, não é? Usar argumentos para provar um ponto. No início do verso 3, expondo. A palavra expor significa abrir alguma coisa e expor o seu conteúdo. A referência aqui é as Escrituras do Antigo Testamento. Paulo pegava as Escrituras, que eram lidas na sinagoga, que os judeus aceitavam como palavra de Deus, e expunha, abria as Escrituras do Antigo Testamento, expunha o seu conteúdo, que era Cristo. Esse Cristo que eu estou pregando, ele está contido aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Lei de Moisés, Salmos, o que é que disse Isaías? Paulo expunha o Antigo Testamento para que os judeus compreendessem o que estava sendo feito. E no verso 3 ainda, demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse dizia ele, é o Cristo, é Jesus que eu vos anuncio. Demonstrar significa literalmente colocar uma coisa ao lado de outra, comparar as duas para você mostrar o sentido delas. É assim que você demonstra, é isso que a palavra significa. O que é que Paulo fazia? Ele pegava, está aqui as Escrituras, está aqui o que é que os profetas disseram. Aqui ao lado está Jesus de Nazaré. Ele fez isso, fez isso, fez isso. Compare as duas coisas, qual é a conclusão que você vai chegar? Que de fato Jesus Cristo é o Messias. Então foi esse o tipo de pregação que o Espírito Santo usou para convencer os crentes de Tessalônica. Exposição bíblica em outras palavras. Paulo não foi lá pregar a experiência dele, embora ele podia citar o que aconteceu com ele, como evidência, o suporte para aquilo que ele estava falando. Eu era um judeu perseguidor, mas no caminho de Damasco, Deus me apareceu. Mas você vê que a preocupação de Paulo é expor o sentido das Escrituras para os judeus na sinagoga e posteriormente para toda a cidade. Então, esse foi o tipo de pregação que Deus usou ali em Tessalônica para fazer essa obra extraordinária, essa pregação do Espírito Santo. Segunda coisa, essa pregação no poder do Espírito Santo. A segunda evidência que Paulo tem de que o que aconteceu lá foi de fato uma obra de Deus, é que eles se tornaram imitadores de Paulo e de Cristo. Veja o verso 6.
Com efeito, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Imitar aqui não tem um sentido pejorativo, como tem hoje, né? Porque geralmente imitadores são pessoas que não têm iniciativa nem criatividade, é assim que a gente usa, fulano é um imitador. Então não é nesse sentido aqui. Imitar aqui significa seguir um modelo, um referencial para a sua vida. No caso, seria a pessoa do Senhor Jesus e a pessoa do apóstolo Paulo. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Em que sentido os tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo? Porque eles receberam, ele diz aqui, vocês receberam a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Como o Senhor Jesus, que mesmo em meio aos seus sofrimentos, recebeu do Pai e ensinou a palavra aos judeus, assim como Paulo recebeu e ensinou a palavra de Deus aos gentios, sempre em meio a muito sofrimento, os crentes de Tessalônica, depois de terem recebido a palavra, imitando Paulo e o Senhor Jesus, difundiram essa palavra. Ele diz aqui, vocês receberam a palavra, mesmo que no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. São evidências que Paulo está acumulando para chegar à conclusão, vocês são eleitos. O que aconteceu no meio de vocês, de fato, foi uma obra de Deus. Primeiro, porque a maneira como vocês receberam a palavra que eu expus, a exposição das escrituras que eu fiz aí, como vocês receberam isso? Segundo, como resultado, vocês perseveraram nesse ensino, mesmo que no meio de muito sofrimento, com alegria no Espírito Santo, vocês imitaram a mim e ao Senhor Jesus, como exemplos de pessoas portadores da palavra de Deus, transmissores dessa palavra mesmo no meio de muito sofrimento. Terceira evidência de Paulo, versos 7 e 8, vocês se tornaram modelos para os demais crentes da região. De sorte que vos tornaste, verso 7, vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quando Paulo menciona Macedônia e Acaia, naquela região estão as cidades de Filipos, Bereia, Atenas e Corinto. Quando Paulo diz, vocês se tornaram modelos, vocês se tornaram referenciais, exemplos a serem seguidos. Em que sentido? A fé de vocês repercutiu e levou a palavra do Senhor até a Acaia, onde estava Atenas e Corinto. Está aí no verso 8. A notícia da fé em Cristo e a firmeza deles repercutiu em muitos lugares, a ponto de Paulo dizer aqui, eu não preciso falar sobre isso. Lembra que quando ele saiu de Tessalônica, ele foi exatamente para essas cidades. E algum tempo depois, Paulo diz, olha, eu não preciso nem falar, porque a notícia do que aconteceu com vocês, o avivamento verdadeiro que aconteceu em vocês, essa notícia já me precedeu. Onde eu cheguei para pregar o Evangelho, eu já podia usar o que aconteceu em Tessalônica como referencial daquilo que eu estava pregando, porque a fé de vocês se espalhou por toda parte, a ponto de que eu não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma. Foi a terceira evidência do apóstolo Paulo, ou seja, eles modelaram a fé, se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, e isso foi uma coisa tão evidente que se espalhou por toda aquela região. A notícia de um verdadeiro avivamento, ela nunca fica restrita ao local onde ele ocorre. E, na verdade, nos tempos em que não havia mídia, quando Deus começava a agir numa determinada cidade, estou pensando aqui na região rural dos Estados Unidos, onde aconteceu muitos avivamentos assim, pensando em Jonathan Edwards, por exemplo, os avivamentos começavam numa cidade e as pessoas de fato mudavam, havia transformação de vida, bares eram fechados, prostíbulos eram encerrados, as pessoas mudaram a vida completamente, e a notícia do que tinha acontecido ia para as cidades vizinhas, e o pessoal ficava curioso o que é que tinha acontecido, e muita gente vinha para ouvir e ver o que é que estava acontecendo ali, para ver e ouvir o que é que estava acontecendo. Então, o que impactava as pessoas era a notícia da obra resultante da operação de Deus na vida daquela cidade, daquela vila, a ponto de outros virem de muitos lugares exatamente para ver.
se tornaram modelos. Então isso convenceu Paulo de que o que estava acontecendo em Tessalônica, de fato, era uma obra de Deus, porque não ficou restrito ali. O modelo, ou a fé dos tessalonicenses, a operosidade do amor, a renúncia, a operosidade da fé, a renúncia do amor e a certeza da esperança, aquilo tudo repercutiu por toda aquela região para onde Paulo foi pregar e onde ele estava pregando e onde ele estava quando escreveu essa carta, a ponto de dizer, eu não preciso mais falar nada, porque a notícia do que aconteceu com vocês já preparou o ambiente para a pregação do Evangelho. E a última evidência que Paulo apresenta aqui, para a sua afirmação no verso 4, eu reconheço que vocês são eleitos de Deus, que o que aconteceu aí foi uma obra genuína. A quarta evidência é a conversão radical dos tessalonicenses. Veja aí, final do verso 9 e início do verso 10. Vou ler o verso 9 todo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é que, aqui no verso 9, Paulo diz assim, a repercussão que o nosso ingresso teve no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. A palavra conversão aqui significa uma mudança total na direção da vida. É uma conversão. A gente usa esse termo, o GPS de vez em quando diz, faz uma conversão à esquerda, né? Você está indo assim, e aí, ou então quando puder, faça uma conversão voltando. Aí, então, é isso aí. Essa mudança total na direção da vida. Para fazer isso é necessário que haja um reconhecimento de que a vida antiga era pecaminosa, estava fora dos padrões de Deus, desagradava a Deus e que levava à condenação, e que a nova vida, ela representa a verdade de Deus, aquilo que Deus nos deseja. Paulo viu duas coisas que mostravam que aquelas conversões eram reais. Primeiro, no verso 9, eles abandonaram a idolatria. Verso 9, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Conversão só é verdadeira quando ela implica no abandono dos ídolos. Só é verdadeira quando implica você só pode saber que uma pessoa está convertida quando você vê que ela abandona os seus ídolos antigos. E ídolos aqui, no caso dos tessalonicenses, eram de fato os deuses pagãos que infestavam a cultura greco-romana daquela época. E não só isso, mas tudo que ocupava ou tinha o primeiro lugar, a primazia na vida deles. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Seja uma imagem, seja um conceito errado de Deus, seja uma pessoa, seja um desejo, seja um projeto, seja uma paixão, seja o que for, o que toma a primazia de Deus no nosso coração é considerado na Bíblia como ídolo, a ponto da Bíblia dizer que a avareza, amor ao dinheiro, é idolatria. Ou seja, você pode não se ajoelhar aos pés de Vossa Senhora da Penha, mas se você ama o dinheiro, você é tão idólatra quanto. Tão idólatra quanto. Sinal da conversão é o abandono dos ídolos. E Paulo agora podia olhar e ver. Talvez ele não pudesse ver isso no momento que ele estava pregando aos Tessalonicenses, nos cultos que ele promoveu lá, mas passados os meses, e ele tendo notícia de Silas e Timóteo, do estado em que eles se encontraram, e sem dúvida Silas e Timóteo devem ter dito, Paulo, eles abandonaram os ídolos. Largaram os ídolos, estão servindo somente a Deus, renunciaram às religiões pagãs que eles seguiam, estão servindo só a Deus. Paulo diz, de fato, é uma obra de Deus o que aconteceu ali. Deus está agindo de fato no coração daquele povo, porque eles abandonaram os seus amores antigos, seus ídolos e as suas paixões. E não só isso, eles passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Não é só abandonar os deuses falsos, mas passar a servir o Deus vivo e verdadeiro. De que maneira eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro? Como no contexto é uma troca de religião, passaram a cultuar, servir a Deus, né, um serviço litúrgico, passavam a servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, da forma correta, pelas razões corretas, da forma como Deus havia determinado. E não somente liturgicamente, mas, é claro, na vida prática também. E a segunda coisa que convenceu Paulo de que eles haviam de fato se convertido, é que eles esperavam o retorno de Cristo. Veja aí no verso 10, para aguardar dos céus o seu Filho, Filho do Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A esperança da vinda de Cristo era a evidência que Paulo tinha de que eles haviam se convertido. Os pagãos não tinham esperança, viviam sem Deus no mundo. As religiões deles, na verdade, eram motivadas pelo medo, pela ignorância e pelas trevas em que eles viviam. Mas agora eles passaram a ter esperança. E porque eles tinham esperança, eles aguardavam intensamente, fervorosamente, a vinda dos céus, do Senhor Jesus Cristo, em quem, não tendo visto, eles haviam crido de todo o coração, a ponto de abandonar todos os deuses, servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar. Esse aguardo dos tessalonicenses pela vinda de Cristo era tão intenso que Paulo teve que escrever uma segunda carta para dizer para eles, não é agora, não é? Porque, pelo que a gente lê na segunda aos Tessalonicenses, tinha gente que tinha vendido os bens, gente que tinha parado de trabalhar, porque está dizendo, ele está chegando, né? Para que não vou mais trabalhar não, vou fazer o quê? Né? Vivendo da caridade dos irmãos. Aí quando Paulo diz aquela famosa passagem, quem não quiser trabalhar, também não coma. Então, a esperança do retorno de Cristo era tão intenso, e aí o que eu disse no começo, né? Às vezes a intensidade da expectativa e da emoção pode levar a gente, empurrar a gente para fora da postura de equilíbrio, né? Paulo é obrigado a dizer que isso não vai acontecer antes que o anticristo se manifeste, a apostasia tem que é, segundo aos Tessalonicenses, que foi escrita exatamente para corrigir os excessos daquela esperança dos Tessalonicenses, mas Paulo via nisso a prova da conversão. Antes não tinha esperança nenhuma, adoravam deuses mortos, mas agora acharam Deus vivo. E a alegria, a euforia espiritual era tão grande e o amor que eles sentiam pelo Senhor Jesus era tão grande que eles queriam que o Senhor Jesus voltasse logo. E Paulo então reconhece que isso é uma das evidências da eleição. Recapitulando, Paulo começa a carta dizendo, meus irmãos, eu quando oro eu me lembro de vocês, da operosidade da fé, da renúncia do amor, da firmeza da esperança de vocês. E eu estou convencido de que vocês são eleitos de Deus. Vocês são eleitos de Deus porque vocês receberam a palavra de Deus como de fato ela é. A palavra que eu preguei como sendo a palavra de Deus, com muita convicção. Vocês são eleitos porque vocês fizeram isso no meio de muita perseguição, com alegria. Vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Vocês são eleitos porque, como resultado daquela obra maravilhosa de Deus, vocês se tornaram modelo para as demais cidades. A notícia repercutiu por todo lugar. Ou seja, não era fogo falso, era algo verdadeiro, que as pessoas tinham que ir lá para ver. Contra fatos, não há argumentos. Contra fatos. As pessoas ficam tentando nos convencer, às vezes, que está acontecendo um avivamento, e ficam apresentando raciocínios, mas a verdade é que quando Deus age, as pessoas mudam. Elas mudam, elas são transformadas, a mudança de vida. E aí, contra fatos, você não tem argumento. E não somente isso, diz o apóstolo Paulo. A conversão de vocês, estou convencido que vocês são eleitos, porque quem é eleito se converte. Deus vai chamar e o eleito ele vai se converter da sua idolatria, da sua ignorância, dos seus pecados, e ele vai voltar para o Senhor Jesus. E vocês fizeram isso de uma maneira tão clara, vocês largaram os deuses de vocês estão servindo o Deus único e verdadeiro, e o coração de vocês está tão cheio de desejo de encontrar o Senhor Jesus, vocês querem que Ele venha logo. Tudo isso me convence que vocês são eleitos de Deus para a salvação, ou seja, que o que aconteceu em Tessalônica foi um verdadeiro avivamento espiritual, uma obra legítima do Espírito Santo. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, o que consiste um avivamento. É claro que o que aconteceu em Tessalônica, mas nós cremos que esses registros estão na Bíblia exatamente para dar subsídios à igreja de todas as épocas, para discernirmos a palavra de Deus. Eu não creio que a Bíblia foi dada para encerrar a obra do Espírito Santo, porque às vezes, com a ênfase no sola escritura, alguns reformados não deixam espaço nenhum para a atuação do Espírito Santo. Eu não creio que a Bíblia foi dada para cessear a ação do Espírito Santo, mas ela foi dada para que nós reconheçamos
a verdadeira obra do Espírito Santo. O objetivo não é impedir a ação do Espírito Santo, mas dizer, isso é o Espírito Santo. Como é que eu sei? Porque está aqui. Porque é assim que o Espírito Santo age. Você não pode querer que o Espírito Santo haja aqui de um jeito e hoje de outro, porque se introduziria uma confusão. Imagina a confusão se a gente dissesse, quando a gente diz assim, o Espírito é livre, ele age como lhe apraz. Nós imediatamente dizemos sim, e de uma forma que ele não contradiz o próprio livro que ele inspirou. Ele não se contradiz, ele não vai agir de uma forma que é contrária àquela que está aqui, esse livro que foi inspirado por ele e que nos foi dado exatamente para que a gente reconheça o Espírito Santo, como é que ele está agindo. Uma vez fui pregar numa igreja, terminei, um rapaz se aproximou. Pastor, tinha uma pergunta. Diga. Eu sou casado, minha mulher não é crente. E eu frequento essa igreja aqui já há um tempo. E a minha mulher não vem para a igreja e tudo. E aqui tem uma profetisa que ela começou a profetizar que Deus tinha uma serva reservada para mim. Tinha uma serva reservada para mim, uma serva crente, temente a Deus, né? E ela fica dizendo isso, pastor. Pastor, eu devo me separar da minha mulher descrente e procurar essa serva que está aqui? Diz, meu irmão, abra aqui a Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 7. Lê aqui. Paulo aqui, ele está dizendo, se um irmão tiver uma mulher incrédula e ela consente em viver com ele, não a deixe. O senhor acha, aí eu disse, Espírito Santo não pode se contradizer, irmão. Que é um Espírito que está falando, eu acredito, mas não é o Santo. Porque ele não se contradiz. Como é que ele ia colocar uma coisa na Bíblia e de repente falar por voz de um profeta uma coisa que contradiz o que está na Bíblia? E nem precisa procurar a serva, mas eu já sei quem é a profetisa. É ela mesmo. Por isso, no meio da busca pelo avivamento, no meio da busca intensa pelo desejo de ver o Senhor Jesus, como esses irmãos aqui tinham e tudo mais, nós nunca podemos nos esquecer que heresia é fruto da carne, é obra da carne, está lá em Gálatas, que todos nós somos heréticos, todos nós temos tendência de nos desviarmos da palavra de Deus, daí nós precisamos da palavra para que possamos avaliar as manifestações. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o instrumento que Deus usa no avivamento do seu povo, na conversão de pecadores, sem dúvida, é a palavra dele, é o evangelho exposto, explicado, com arrazoados, com argumentações, com comparações, com abertura do sentido das Escrituras. Também a gente vê a soberania de Deus em conceder esse tipo de coisa. Quando Paulo saiu de Tessalônica, ele foi parar em Atenas. E lá ele foi pregar no Areópago. Vocês imaginam que lá aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Tessalônica? Nada. Ele saiu corrido de lá. Aconteceu nada. Muitos anos atrás eu fui pregar numa igreja em Recife, no aniversário de uma igreja. E a Igreja Presbiteriana das Graças, é a maior igreja presbiteriana de Recife. Eu fui pregar novamente, o pastor Heber César era o pastor na ocasião. Aí eu preguei no sábado à noite, preguei domingo de manhã, depois do almoço eu fiquei gripado. Uma gripe daquelas que derrubam o cara, sabe como é? Derruba mesmo. E aí eu pensei em ligar para o pastor e dizer, pastor, eu não vou hoje à noite, não tenho condições, estou aqui. Ele disse, não, mas o pessoal está esperando, eu vou. Aí não deu tempo de me preparar, não tinha mensagem, eu disse, o que é que eu vou pregar? Eu não sei nem o que é que eu vou falar. Aí me lembrei da minha devocional, que eu tinha feito domingo de manhã, a leitura, quando Jesus Cristo disse, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai confrontá-lo, vai conversar com ele, e se ele se convencer, você ganhou o seu irmão. Tudo bem, eu vou compartilhar isso aqui. Aí fui para o público, estava lá, me sentindo horrível, não vendo a hora daquilo acabar. O pastor me deu a palavra, eu me levantei, 15 minutos, foi o sermão mais curto que eu preguei na minha vida, 15 minutos. Eu expliquei para eles que a Bíblia diz que se um irmão pecar, então nós temos que ir pedir perdão, abrir o coração e tudo mais, e procurando um buraco para me esconder. Eu disse, foi o pior sermão da minha vida. Aí o pastor se levantou, né, estranhando que eu tinha terminado tão cedo, se levantou e orou, ia dar a bênção, levantou uma mão no meio da igreja. Isso na igreja presbiteriana é inusitado, né?
Uma mão se levantou assim. Quero falar, pastor, posso? O pastor disse, pode. Era um diácono, Otton Guanais Dourado, filho do famoso, já falecido, saudoso, reverendo Otton Guanais Dourado. Ele veio, pegou o microfone, na frente de todo mundo, e virou o pastor e disse, pastor, eu queria pedir perdão ao senhor, porque eu tenho falado mal do senhor aqui na igreja. Eu tenho difamado o senhor pelas costas. Nunca vim falar com o senhor, mas eu falei aqui, queria pedir que o senhor me perdoasse, que ele não estava em lágrimas. O pastor ficou até sem jeito assim, disse, claro, meu irmão, eu te perdoo. Aí o Otto virou para descer, outra mão. Era uma moça, estava mais ou menos nessa direção aqui. Não quer dizer nada ali não, viu? Estava mais ou menos nessa direção. Aí ela nem esperou para vir para frente. Ela disse, pastor, eu queria pedir perdão a fulana que está ali. Porque eu estou falando mal dela, eu fiz isso com ela, fiz isso. E a outra se levantou, pediu perdão também. Aí fez a fila. O culto foi até meia-noite. Confissão de pecado, coisas horríveis que eu nunca imaginava. Eu ficava assim, o pessoal confessando, abrindo o coração, se reconciliando, pedindo perdão. Eu fui para casa, aí eles começaram a reunião de oração que durou, durante um ano, eles vieram toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, para orar naquela igreja. Bom, eu saí daquele culto, não é assim, perplexo, cheguei em casa e disse, rapaz, isso aí, que coisa, eu nunca vi isso na minha vida, primeira vez que aconteceu isso na minha vida, não fiz nem apelo, né, para isso acontecer, naturalmente veio, eu tinha que pregar domingo seguinte na minha igreja, eu disse, eu já sei o que é que eu vou pregar. Me preparei, sermão, né, deu uma rebuscada assim, preguei. Sabe o que é que aconteceu? Nada. Nada. Irmãos, é uma obra soberana de Deus. A mesma pessoa, o mesmo sermão, a mesma mensagem, Deus abençoa aqui, mas por motivos que só Ele conhece, Ele não abençoa ali. Então, avivamento é uma obra de Deus. A minha tarefa é pregar, ser fiel, ensinar a palavra de Deus, mas é Ele que vai fazer essa obra extraordinária. E eu termino aqui, então, meus irmãos, só com mais uma palavra. Nós desejamos, de fato, que Deus nos visite. Mas nós precisamos ter muito claro na nossa mente o que é um legítimo avivamento espiritual. Eu não estou aqui excluindo emoções, as emoções são importantes. O que eu tenho problema é com o emocionalismo, quando a gente toma as emoções e as coloca numa posição que elas não têm na Bíblia. Se você estudar a história dos avivamentos, há uma preocupação dos grandes homens de Deus com essa questão das emoções. O próprio John Wesley, o Jonathan Edwards, o George Whitefield, eles tinham preocupações com os efeitos que a pregação deles produziam no povo. Que tinha gente que caía, tinha gente que tinha manifestações físicas de todo tipo, não é? Gente que gritava durante a pregação. Sinceramente, eu não tenho problema se você, de repente, no meio do culto, começar a chorar, levantar as mãos, cair no chão, se ajoelhar, como resultado de você ter ouvido a palavra de Deus. Pode ser que Deus, aquela pregação que convenceu você de pecado, Deus mostrou a enormidade do seu pecado, a seriedade da sua rebelião contra Deus, e você simplesmente, a sua estrutura física não aguenta, e você então se desfaz diante de Deus. Se você tem uma queda, um colapso físico, e você cai chorando no chão, eu não tenho problema nenhum com isso, é uma reação emocional à palavra de Deus. O Espírito de Deus falou de tal forma, e há exemplos disso na Bíblia. Mas o que me preocupa é que muita manifestação física e muito emocionalismo acontece, que não é resultado da pregação da palavra de Deus, é resultado da manipulação do dirigente de louvor, é resultado do uso de música suave atrás, provocando um clima, quebrando a resistência. Sabe por que a música é usada? Porque ela quebra a resistência. É um efeito psicológico. A música certa, né, faz exatamente isso. E aí o pessoal se derrete, o pessoal chora, quebra. Não teve pregação de nada, ninguém pregou nada e a turma está chorando, se rebolando no chão. Isso aí eu não creio. Não peça para eu crer, mas resultado da palavra e da pregação pode cair no espírito, irmão. Se foi porque Deus mostrou quão pecador você é, ou a glória de Deus, a glória de Cristo que inundou o seu coração,
Levante a mão, louve a Deus, glorifique a Deus. É um resultado, é o uso correto das emoções. Mas, infelizmente, o que é que a gente vê? No afã de experimentar isso, há uma imitação, há uma falsificação, que acaba sendo fogo falso, e não é isso que nós queremos. Que Deus nos dê um legítimo avivamento, irmãos, que mude esse país, transforme esse país, a nossa igreja, porque de fato nós estamos precisando. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pastor Orival.